Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez, aqui no nosso canal, Nada Além da Verdade. Vamos falar algo aqui um pouco aleatório, né, ao nosso costume, aquilo que nós temos acostumado a discutir, né, a falar, assuntos um pouco, concernente a algo teológico, mas não deixa de ser, né? O que nós vamos falar aqui não deixa de ser algo teológico, mas na verdade é algo que tem surgido aí, que tem estado na mídia, e nós temos visto aí os cristãos dando ênfase, né? Muitos cristãos aí dando ênfase a essas coisas, dando ouvido a essas coisas, esquecendo do mais importante. Nós vamos falar nessa oportunidade, bem, sobre algo que está repercutindo aí. Mas antes de nós entrarmos aqui, gostaria de já estar convidando você para fazer parte aqui do nosso canal, deixando aí o seu comentário, deixando a sua participação, deixando o seu like, pois é muito importante para nós, para continuarmos aqui fazendo aqui os nossos comentários concernentes aos nossos assuntos, amém? Então, convido você, já nessa oportunidade, já vai deixando aí a sua participação, já vai deixando aí o seu like e já vai se inscrevendo, você que não é inscrito no canal, nos ajude aqui se inscrevendo no nosso canal. Então, o assunto de hoje que nós iremos falar aqui no nosso canal, Nada Além da Verdade, é sobre esse filme, né? Esse filme aí que está sendo um pouco aclamado aí, né, pela sociedade, pelos cristãos em si. E, gente, cá entre nós, a pior besteira que os cristãos, principalmente o cristão que tem um grupo, né, um grupo crescente, um grupo muito grande aí, que tem crescido, que está crescendo a todo momento, e então é um grupo bem, né, grande, bem, que está muito crescendo aí, está bastante grande esse grupo, tanto, não só, estou falando somente de cristãos evangélicos, né? Estou falando do cristão, aqueles que seguem a Cristo. Então, existe tanto os cristãos protestantes como os cristãos católicos, né? Que também são nossos irmãos de fé, né? Acreditam no mesmo Deus. Claro que a doutrina é diferente, mas eles acreditam no mesmo Deus que nós, no mesmo Senhor Jesus, no mesmo Espírito Santo. Então, não deixa de ser irmãos da mesma fé. Vamos colocando aqui a doutrina, cada um tem a sua doutrina, cada um tem a sua regra ministerial, a sua regra eclesiástica, mas tudo bem, vamos aqui entrar nessa questão. Nós temos também alguns outros, né, que também seguem a mesma, por mais que tenha a sua fé tribal, a sua fé, né, do seu costume tradicional aí, da sua familiar, né, até mesmo, né, de origens, né, de seus países, que nem as religiões africanas, as religiões tribais indígenas, né, que também são religiões que também tem muitos deles que acreditam em Deus, acreditam no Messias, no Jesus Cristo, acreditam no Espírito Santo, então tem a sua fé também cristã. Não colocando aqui no caso, né, fazendo essa separação entre as religiões, mas eu estou colocando aqui dentro do nosso conceito cristão, aqueles que têm como base de fé o cristianismo, a palavra de Cristo, mediante você acreditar em Maria, em José, em Pedro, em Exu, em que seja, em São Jorge, não importa. Estou falando aqueles que, por mais que tenham essas religiões, tenham essas crenças, tenham essa fé, mas também professam a mesma fé em Cristo Jesus. Então, o que está acontecendo dentro dessa questão que nós vamos falar aqui? Mas antes, não se esqueça, tá? Entra aí, deixa aí a sua participação, Nada Além da Verdade é o nosso canal aqui. Convido você para deixar aí o seu like, tá bom? Então já vai deixando o seu like, a sua participação aí. Mas vamos lá, vamos aqui entrar do que nós queremos entender aqui. Então, nós temos aí, vamos dizer assim, a maior parte, né? A maior parte dos brasileiros em si, vamos colocar aqui os brasileiros, a maior parte dos brasileiros em si, eles têm a sua fé baseada no cristianismo, em Cristo Jesus, no próprio Deus, né, no próprio Espírito Santo. Então, nós temos as mesmas características de fé,
porém os seus dogmas doutrinários, religiosos são diferentes, né? Muitas pessoas, que nem eu falei, citei aqui alguns que acreditam nos seus tribais, né? Na sua religião tribal, mas porém tem mesmo assim o evangelho como o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo como a sua fé maior. Os próprios católicos, né, que são irmãos, nossos irmãos também, que têm Jesus, o Espírito Santo, que creem nos dons, e então todas essas pessoas que creem em Jesus Cristo. Agora, infelizmente, nós temos alguns que não acreditam no Evangelho, não acreditam em Cristo, não acreditam em Deus, não acreditam no Espírito Santo e ainda tripudia em cima da fé alheia. Então é o que nós estamos vendo aqui. Mas o que eu quero falar? Eu quero dar vazão, eu quero dar ênfase a esses camaradas que estão tripudiando em cima do Evangelho? Não. Não vou dar ênfase, não quero dar ênfase aqui. E eu gostaria que os cristãos que são sérios, que são pessoas sérias, que são verdadeiros cristãos, que conhecem a palavra de Deus, que tem experiências de fé, que tem experiências no Evangelho, em Cristo, no Espírito Santo, aquilo que ele crê, ele sabe que é real, que é verdadeiro, ele aguarda a volta de Jesus, ele tem a convicção e a certeza. Não é, gente, não é uma brincadeira. O ser cristão, acreditar em Deus, esperar a volta de Jesus, não é uma brincadeira qualquer, não é uma brincadeira de criança que você inventou, que alguém inventou e colocou para você acreditar. Não é nada disso, tá? Você ser cristão não é apenas uma religiosidade, não. Não é apenas uma religiosidade você ser cristão. Ser cristão é questão de, vamos dizer assim, ele está dentro do ser humano. Né? Você crer em Deus, você servir a Deus, você estar na presença de Deus, é algo que está dentro do ser humano, não é uma questão somente de prática. Logicamente que nós praticamos, mas a questão de você servir a Deus, crer em Deus e sentir a necessidade de Deus é algo que está dentro de nós, porque Deus assim colocou em nós o Espírito, né? Ele colocou esse Espírito que está ligado diretamente com Ele. Então todos os seres humanos que verdadeiramente reconhecem que ele é necessitado, que ele precisa de Deus, ele tem essa necessidade, ele sabe que ele sem Deus não é nada. Mas tem alguns aí engraçadinhos, né, que acham que eles são autossuficientes e não precisam de Deus. Mas vamos lá. O que eu quero dizer? Primeiramente, nós temos aí pessoas que não acreditam, que não têm fé, não têm compromisso com nada, apenas o que ele acredita é que ele quer se dar bem, ele quer enriquecer, ele quer ter fama, quer ter dinheiro, quer ter status. Aí e não importa o que ele vai fazer, não importa o que ele vai falar, não importa se ele vai tripudiar na fé dos outros, não importa se ele vai brincar com algo que é sagrado, santo, que é sacrossanto para uns, que é sagrado para outros, né? É uma regra de fé, é uma doutrina, é um dogma para uns. Não importa, para essas pessoas não importa, eles não estão nem aí, eles não querem nem saber, eles querem mesmo aparecer. Eles querem ganhar status, eles querem ganhar fama, eles querem enriquecer, eles querem estar no topo. Eles querem estar no topo da fama, né? Então, para eles não importa se eles vão brincar, se eles vão machucar, se alguém vai se ofender, se a consequência vai vir. Então, eles não estão nem se preocupando com isso. Agora, vamos dizer assim, simples opinião e simples experiência. Primeiramente, por que esses camaradas, eles estão, primeiramente, por que eles estão na mídia, por que eles estão sendo falados? Primeiro porque olha só, eu estou aqui comentando esse assunto. Ponto. Primeira coisa, eu já estou comentando esse assunto. E outros mais, né, muitos mais têm feito isso, pessoas conhecidas, pessoas importantes que também
perder um tempinho, parar o seu tempo, perder um tempinho dos seus afazeres mais importantes, que ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa mais importante do que isso, dando ênfase para que esses camaradas viessem ou venham cada dia mais se tornar conhecido. Por quê? Porque quanto mais você fala, quanto mais é falado, mais é propagado. Então, o que está acontecendo é isso. Esses camaradas, eles colocam na mídia, eles colocam os seus filmes, as suas músicas, as suas brincadeiras, as suas chacotas e joga na mídia. Não está nem aí. Eles não estão nem se preocupando com nada. Só que aí, como é brincando, como é tripudiando na fé de alguém, logicamente que essa pessoa ela vai se incomodar e vai começar agora a debater sobre esse assunto. Aí o que tem acontecido? As pessoas que são verdadeiros cristãos, não estou falando que não né? Os verdadeiros cristãos que, infelizmente, têm essa preocupação em fazer apologia ao cristianismo, à fé, né? Eles vão se doer e vão colocar essas questões para as outras pessoas também discutir, também debater, também fazer qualquer coisa para que essas pessoas parem. Mas, na verdade, não está acontecendo isso. Isso não está acontecendo. Sabe por quê? Porque quanto mais nós damos ênfase a esses camaradas, mais eles estão sendo conhecidos. O nome deles não está sendo divulgado somente aqui no Brasil. Está sendo divulgado fora. Lógico, já são, né? Eles são atores conhecidos, tal. Mas eles aproveitam dessa fama, aproveitam que, por mais que a fama ela não vem somente, gente, a fama ela não vem somente por algo bom que a gente faz. Então ela vem também por algo ruim. Então a pessoa não se torna famosa só por causa daquilo de bom que ela fez. Mais fácil a fama vir pelo aquilo de ruim que você faz. Então o seu nome acaba sendo mais conhecido pelo aquilo que você fez de ruim. É mais fácil da fama correr. E esses camaradas não têm conteúdos que vai agradar, que vai vamos dizer assim, trazer um conteúdo bom para você, para mim, para nós aprendermos um conteúdo pedagógico que vai formar a nossa fé, trazer para nós coisas boas. Não, eles aproveitam dos conteúdos que eles pegam das pessoas e faz, chacota e joga na mídia. E aí o que vai acontecer? É o que está acontecendo, que nós estamos vendo aí. Os evangélicos, cristãos, católicos, padres, juristas, todo mundo debatendo, discutindo esses assuntos e mostrando filme, mostrando a cara desses caras, falando deles, dando mais ênfase a essas pessoas, e eles estão ficando mais famosos. Agora, peraí, o evangelho ele precisa de apologista? Não, o evangelho não precisa de apologista. Desculpe eu falar para você, desculpa a gente falar aqui, mas o evangelho não precisa de defesa. Não precisa de pessoas para defender o evangelho. Se a nossa desculpa não, nós estamos falando porque o evangelho, porque nós, os cristãos, estão sendo ofendidos, a igreja... A igreja nunca precisou de apoio, de apologistas. Não, a igreja nunca precisou disso. Sabe por quê? Quanto mais, né, nos primeiros séculos, depois da ascensão de Cristo, que começa a perseguição, né? O próprio Constantino, os demais que vieram perseguindo a igreja, perseguindo os primeiros apóstolos, né? Até o próprio apóstolo Paulo sofreu perseguição, Pedro, o Tiago, né? Que sofreram mortes, sofreram homens que foram lançados aos leões, né, na época do Império Romano, que foi aquela baita perseguição. Não se tinha apologista ali para defender, para fazer apologia ao evangelho, não. Existia pessoas ali que elas estavam se entregando a morrer por amor ao evangelho. Elas não estavam defendendo o evangelho, não. Elas estavam propagando o evangelho. Então, em vez de nós contarmos com apologistas, nós devemos contar com pessoas que verdadeiramente façam
o inverso de querer defender o Evangelho. O Evangelho não precisa de defesa. O Evangelho precisa de pessoas que levem o Evangelho, que preguem o Evangelho, que preguem a salvação, que preguem a transformação, a justificação e a condenação. A condenação também. A condenação do quê? De pessoas que nem esses camaradas, que nem essas pessoas que estão fazendo isso com o Evangelho. Então, em vez de você defender o Evangelho, pregue a verdade. Pregue o Evangelho, fale de Jesus, fale do amor de Jesus, mas fale também do amor. Sim, nós precisamos falar do amor, é óbvio, mas nós precisamos falar também da justiça. Então, pregue o amor e pregue a justiça. Olha, você que está fazendo isso com o Evangelho, pode acreditar, o tempo está chegando. O tempo está chegando e vai chegar um tempo que não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa. Ah, Senhor, eu não sabia, eu falei brincando, era uma brincadeira. Então, isso daí, gente, não vai ter desculpa. Então, pode ficar tranquilo, deixa esses camaradas brincar do jeito que eles querem, que o Evangelho, ele nunca morreu por causa de perseguição, por causa de brincadeira, por causa de chacota. Pelo contrário, na época da perseguição romana, dos impérios, da Pérsia, né, babilônico, essas épocas, né, os medos persas, a Síria, foi a época que o Evangelho, foi a época que os cristãos mais cresceram. Na época da perseguição, foi a época que a igreja mais cresceu, ela cresceu mais. Então, não é uma perseguiçãozinha, não é para mim, uns boca aberta, né? Desculpa a expressão, uns coitados desses daí que vão fazer com que o Evangelho seja, que pare o Evangelho, que pare esse crescimento tão maravilhoso que está sendo o Evangelho. Deixa eu ler um texto aqui, aí nós já vamos terminar aqui o que nós estamos falando aqui. Está em Mateus, gente, Mateus capítulo 5, verso 11, deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver. Mateus capítulo 5, Mateus 5, verso 11. Ele vai dizer assim, ó. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, olha só, a perseguição não pode parar. A perseguição, ela não para a igreja. A perseguição, ela não para o crescimento do Evangelho. Então, não é uns coitados desses daí que fazem esse tipo de brincadeira que vão fazer com que o Evangelho, com que a igreja, com que a Jesus Cristo seja crucificado novamente, que o Espírito Santo volte para... Não, nada disso. Esses coitados aí, eles não sabem o que eles estão fazendo. Porque, infelizmente, todos aqueles que brincaram com as coisas de Deus, Nabucodonosor mesmo, vamos lá, Nabucodonosor, ele brincou com o poder de Deus, ele olhou para tudo aquilo que ele tinha construído na Babilônia, ele viu e falou assim, olha, tudo isso, né, tudo isso aqui, ó, eu fiz para a minha glória. Não glorificou a Deus, falou que foi ele que fez para a glória dele. O que aconteceu? Naquele mesmo momento, ele foi comer capim lá no pasto. Passou-se anos lá no pasto comendo capim. Então, olha só a consequência do seu erro. Ele foi lá comer capim. E passou algum tempo lá comendo capim. Enquanto ele não olhou para o céu e não deu glória a Deus, ele continuou lá comendo capim. Então, não é brincadeira. Brincar com o Evangelho, brincar com Jesus Cristo, é brincar com a sua própria vida. Porque a sua vida, ela é um sopro. E quem é o dono do sopro da vida? É o próprio Deus. Então, se esse sopro faltar, meu amigo, pode esquecer. Não existe dinheiro, não existe fama, não existe classe social, não existe o tipo de pessoa. Não, nada disso vai fazer com que volte o sopro novamente. Porque quem detém o sopro de vida é o próprio Deus. Então, não se brinca com aquele que é dono da vida. É o que vocês estão fazendo. Mas tudo bem, vamos lá. Então, o que eu quero dizer? Primeiro,
não sei se vocês sabem, não sei se vocês foram pesquisar, mas eu acredito que alguns foram, sobre esses camaradas, né, que é o Porta dos Fundos, né, que estão fazendo esse filme aí, até a Netflix, aí o pessoal tudo, vamos boicotar a Netflix. Não é boicotar, viu? A Netflix quer ganhar dinheiro. A Netflix, ela quer ganhar dinheiro. Agora, o que nós cristãos temos que fazer? Não dá ênfase para eles. Não assista, não divulgue, não fale, esqueça, né? Estou falando aqui, estou dando essa dica, aplicando essa dica para que nós venhamos verdadeiramente entender dentro do conceito aqui do que nós precisamos fazer, porque muitas das vezes nós damos mais ênfase do que até a própria Netflix. A própria Netflix está até perdendo para nós que somos cristãos, que estamos enfatizando mais o nome desses caras, ovacionando mais. Se vocês não pesquisaram, vocês pesquisem lá. 2018, eles fizeram um filme que... O nome desse filme, ele foi, acho, se eu não me engano, foi Se Beber, Não Sei. Tá? Acho que vocês pesquisaram, viram lá. Eles fizeram esse filme o ano passado, 2018. 2018 eles fizeram esse filme, acho que foi o ano passado. Se Beber, Não Sei. E o que aconteceu? Esse filme teve críticas igual está tendo agora. Teve muita gente criticando, falando e tal. Só que o que aconteceu? Pasme você. Antes mesmo deles lançarem esse último filme agora aqui, que é A Última Ceia, né? Se não me falha a memória, que acho que é o nome do filme, que é A Última Ceia aqui, que eles fizeram essa paródia com a ceia aqui de Natal. Acho que era um especial de Natal que eles iam passar. Olha só como os caras são. Eles iam passar esse especial de Natal, como eles fizeram no passado, né? Que eles fizeram A Última Ceia. E esse filme deles, meu Deus do céu, esse filme deles tiveram críticas, muitos criticaram, muitos, os próprios evangélicos, padres, né? Teve bastante crítica, né? Teve bastante crítica, só que esse filme, por ter tanta crítica, a Netflix, acho que se você pesquisar na Netflix, eu acho que ainda tem, mas na Netflix passou, né? Eles colocaram, que foi parceria da Netflix com essa Porta dos Fundos e outras pessoas lá. Eles passaram na Netflix, teve foi ovacionado de críticas, né? Tanto cristão como muitas pessoas criticaram, só que esse filme, esse ano agora de 2019 agora, ele ganhou o prêmio do, acho que é Emmy, né? O Emmy 2018, na verdade, né? Porque agora é 2019. Eles ganharam o prêmio do Emmy 2019 internacional. Olha só que coisa interessante. O filme ganhou o Emmy Internacional de melhor filme de comédia do Brasil, disputando com alguns, né, alguns Canadá, Índia, né, disputando com alguns produtores de filmes de comédias ali, e acho que até a própria Globo, se eu não me falha a memória, que tiveram, acho que tinham 2 ou 3 filmes lá, naquele mesmo ano, 2018, só que perderam para eles. Não levou nada. A própria Globo não levou nada. E esse Porta dos Fundos levaram o Grammy, esse Grammy, né? Esse Emmy de internacional de 2019, com esse filme de comédia, Se Beber, Não Sei. Então, graças a quem? Graças a você. Graças a você, cristão, que de vez, vamos dizer assim, esquecer, né? Deixa esses caras, se você não quer dar ênfase, não assista, não comente, deixa eles para lá, deixa eles se virar, porque se eles não têm público, eles não têm vitória. Se eles não têm vitória, eles não, com certeza o ano que vem eles não vão lançar outro, porque se eles não conseguir público, se não conseguir crítica, porque a crítica também faz o papel, né, para lançar, para jogar o conteúdo lá em cima, a própria crítica, tanto a crítica construtiva como a crítica destrutiva,
elas faz com que jogue o conteúdo lá em cima. Então, eles dependem da sua crítica, e a sua crítica está fazendo com que eles fiquem mais famosos. Por quê? Se eles ganharam um prêmio de 2018, agora em 2019, desse lixo que eles fizeram da ceia, Se Beber Não Sei, aí eles lançaram agora, em comemoração, né, esse filme agora, A Última Ceia, aí, que eles colocaram Jesus como gay, Jesus tendo relação sexual com o próprio diabo, colocaram um triângulo amoroso em uma das cenas, né, do filme. Eles colocaram um triângulo amoroso entre Deus, Maria e José. E outras coisas mais que eles colocaram no filme. Então, eu e você estamos dando, porque com certeza eu não fui assistir, gente. Sinceramente, eu não perco meu tempo para assistir esses lixos. O que eu fiz? Pesquisei, li lá os comentários, as críticas, e é por isso que eu estou falando aqui. Eu fui ler, né, fui ver e ler o que estavam sendo dito, as partes dos filmes, mas eu não dei audiência assistindo essa porcaria. Para mim, não interessa. Para mim não me interessa esse lixo. Isso para mim é porcaria, isso é lixo. Então isso daí não vai... eu não vou comprar essa porcaria, eu não vou comprar esse lixo. Na minha televisão, na minha casa, essa porcaria não entra. E gostaria que você fizesse o mesmo. Então, se você criticar e vai lá e dá vazão, dá ênfase, assiste, o que vai acontecer? Os caras vão ficar... O ano que vem eles vão fazer outro pior. Aí o ano que vem eles vão fazer outro pior e vão continuar assim, porque é esse tipo de conteúdos que que traz valores, né? Que traz valores. A crítica internacional, gente, ganhar um prêmio, o Emmy internacional de filme de comédia. Esse Emmy aí, eu fui pesquisar também qual que era a importância dele. Ele tem a mesma importância do que o Oscar, né, dos filmes de Hollywood, do próprio Gramados lá da música. Ele tem de cinema, de música. Então eles têm a mesma importância. Eles têm a mesma importância. Então, os caras, com a sua ajuda, com a nossa crítica, os caras conseguiram ganhar um prêmio importantíssimo com uma porcaria, com um lixo que está tripudiando com a nossa fé. Então, em vez de nós, né, só para fechar, para nós encerrarmos aqui, em vez de nós perder tempo, né, em ser apologistas, querer defender o Evangelho, porque o Evangelho ele não precisa de defesa, como eu já coloquei. Vamos, em vez de fazer isso, de querer defender o Evangelho, porque a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, ela não precisa de defesa, ela precisa de ataque. O que é ataque? Não é atacar de bater nas pessoas, gente, pelo amor de Deus. Não é isso. Não estou aqui aconselhando ninguém pegar espada e nada e bater, e não é isso não. Estou falando ataque no sentido de ir lá no mundo e levar a palavra, pregar o verdadeiro evangelho. Mas não está sendo feito isso. Agora, eu digo, qual é a moral? Qual é a moral que muitos aí que estão criticando? Também não estou defendendo essa porcaria, esse lixo, tá? Não estou defendendo essa porcaria, esse lixo, não estou fazendo isso. Mas eu estou falando qual é a moral que você tem, que você mesmo sabe o que eu estou falando. Você que tem tripudiado no evangelho, você que tem enganado as pessoas, você que tem mentido, que tem pregado heresias nos púlpitos, você que tem tirado dízimo, oferta das pessoas, né, exorbitantes, você que está ganhando salários altíssimos aí com a desgraça de pessoas que está ali por causa da sua fé, pessoas inocentes achando que estão fazendo para Deus. Qual é a moral que você tem de criticar uma porcaria daquela, sendo que o que você está fazendo é pior do que eles? Então, em vez de querermos defender o evangelho sem moral, né, que muitos que estão defendendo aí, querendo defender o evangelho, não tem nem moral para defender, não tem moral para falar, né? Primeiramente, vai cuidar, né, do evangelho da forma
da forma específica, né, cuidar das ovelhas de Deus, levar o evangelho verdadeiro, em vez de ficar aí fazendo o que você tem feito. Nós, como cristãos que somos, devemos verdadeiramente levar a palavra de Deus, levar o evangelho. Não precisa de defender o evangelho, porque o evangelho, ele por si só, ele se defende, porque ele tem um grande tribunal, que é o tribunal do céu, para se defender por si só. Ele não precisa de defesa nossa, amém? Então, muito obrigado, gente. Agradeço aí, né, a você. Peço aí que vocês continuem nos assistindo, levando aí a mensagem, levando a mensagem de Cristo aí. E chamo aqui para você nos ajudar. Leve essa mensagem, passe essa mensagem e critique. Se você não gostou do que eu falei, te dou totalmente o apoio para você falar, criticar. Se você quiser assistir essa porcaria, assista. Agora, se você não quiser dar fama para esses camaradas, não assista. Em vez de, vou fechar, não quero mais saber de Netflix na minha casa, meu. É só não assistir. Não assista, acabou. Pronto. Acabou o papo. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. E não se esqueça, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. E se você que não é inscrito no canal, se inscreva aí. Em nome de Jesus. Amém? Fique na paz.